Projetos Ambientais é um canal plural e sem fronteiras. Meu nome é Rubens, eu sou engenheiro florestal, ecólogo, consultor ambiental e professor no YouTube agora. Seja bem-vindo ao canal e eu vou compartilhar minhas experiências ambientais com vocês e gostaria de ouvir as suas experiências. Portanto, participe, pergunte, critique, indague. Faça parte do canal você também para que nós possamos compartilhar as informações na área ambiental. Seja bem-vindo mais uma vez e vamos lá! Não estranho um novo ambiente. Tá bom. Estou aqui no Brasil agora e para adiantar as gravações a gente está fazendo usando esse novo espaço. Mas logo as gravações externas lá nos Estados Unidos vão voltar. Então vamos continuar com o vídeo sobre o Parque Nacional Great Falls. Venham comigo! Esse vídeo é uma continuação do primeiro vídeo do canal, que falou sobre o Parque Histórico Nacional de Chesapeake Canal, Ohio, entre Washington DC, Maryland e Virgínia. Se você não viu o vídeo ainda, mané, clica nesse link que o Guilherme vai colocar para vocês aí. Corre lá! Então, agora que vocês já assistiram o primeiro vídeo do canal, o que vocês acharam da vegetação ao longo do rio Potomac? E os demais rios norte-americanos, vocês acham que esse estado de conservação permanece? As matas ciliares são conservadas aqui nos Estados Unidos, assim como no Brasil? Existe legislação própria para esse tipo de vegetação aqui nos Estados Unidos, tanto quanto existe no Brasil? O que vocês acham? Qual é a sua opinião? Então, antes que nós comecemos a falar sobre o Parque Nacional de Great Falls, que é mais um parque que fica ao longo das margens do rio Potomac, é interessante que nós possamos entender um pouco mais sobre o sistema de organização dos parques norte-americanos e qual é o órgão que regulamenta tudo isso. Por isso, nós preparamos um pequeno vídeo, uma apresentação que vai facilitar o nosso entendimento sobre isso. Então vamos lá ouvir? O National Park Service, NPS, é um escritório do Departamento do Interior dos Estados Unidos e tem como missão preservar, sem prejuízo, os recursos, valores naturais e culturais do Sistema Nacional de Parques americano, para a diversão, educação e inspiração desta e das futuras gerações. O NPS coopera com parceiros para estender os benefícios da conservação de recursos naturais, culturais e recreação ao ar livre em todo o país e no mundo. Desde 1916, o National Park Service tem sido encarregado dos cuidados dos parques nacionais norte-americanos e, com a ajuda de diversas tribos, governos locais, organizações sem fins lucrativos, empresas e cidadãos voluntários, eles protegem esses lugares especiais e compartilham suas histórias com mais de 330 milhões de visitantes todos os anos. E para saber mais sobre o NPS, o link para o site estará no final desse vídeo. Great Falls faz parte dos 419 parques do Sistema Nacional de Parques norte-americano. É uma área natural muito popular dentro de uma região entre Washington DC, Maryland e Virgínia. Muitas pessoas que moram na região, nesses lugares, visitam Great Falls buscando a alta diversidade de espécies vegetais e de fauna e também todo o seu histórico de criação e desenvolvimento. Em 10.500 a.C., os paleo-índios foram os primeiros habitantes da área em torno de Great Falls, que posteriormente serviu como local de comércio para muitas tribos indígenas. Em 1649, o rei Carlos II da Inglaterra deu todas as terras entre os rios Rappahannock e Potomac a 7 ingleses como propriedade. Entre 1785 e 1828, a Potomac Canal Company utilizou mão de obra escrava para construir e operar em Great Falls, um dos 5 canais projetados para tornar o rio Potomac navegável até o vale do rio Ohio.
a empresa faliu e acabou entregando seus ativos para a recém-criada empresa The Chesapeake and the Ohio Canal em 1828. Somente em 1855 até 1867, o Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos construiu uma barragem de aqueduto para fornecer água para o Distrito de Colômbia, para Washington, D.C. atualmente. Em torno de 1900, uma empresa chamada Great Falls Power Company foi desenvolvida para gerar energia hidrelétrica à região, mas posteriormente ela foi vendida para a Potomac Electric and Power Company, conhecida mais como PEPCO, que atua até hoje em Washington, D.C. Um fato curioso é que em 1956 a Nature Conservancy gerou esforços para a preservação da área em torno de Great Falls. E em 1960 o National Park Service, sensibilizado, arrendou a propriedade da PEPCO e 6 anos depois iniciou as operações do Great Falls Park com a unidade da George Washington Memorial Parkway. O Great Falls Park está inserido em duas bacias hidrográficas importantes, a bacia hidrográfica do Potomac e a bacia hidrográfica de Chesapeake. Uma característica natural em Great Falls são as inundações, que são recorrentes e ocorrem após um grande evento a montante da bacia hidrográfica do Potomac, como fortes chuvas, derretimento rápido da neve ou restos de um furacão. Apesar dos danos que as inundações podem causar, elas cumprem um papel vital nesse ecossistema local. As falésias abrigam uma grande variedade de plantas e animais, que depende dos sedimentos e da fertilidade originada após essas inundações. Uma variedade de animais pode ser encontrada no Great Falls Park. Os 323 hectares do parque incluem florestas, pântanos, prados abertos, um lago, áreas de falésias, córregos e o próprio rio Potomac. E todos esses recursos naturais dão aos animais e às plantas do parque tudo o que eles precisam para sobreviver. Mais de 150 espécies de pássaros podem ser observadas no parque ao longo do ano. Essas espécies incluem pássaros canoros, patos e ocasionalmente a águia pescadora e a águia americana também. Os mamíferos mais comumente vistos no Great Falls Park são os cervos, os esquilos orientais e esquilos cinzentos. Raposas vermelhas preferem esconder-se nas encostas ou debaixo de árvores da floresta. E na trilha do rio acima das cataratas, sempre há sinais de atividades dos castores. E entre os répteis encontrados no parque, a Copperhead destaca-se. É a única cobra venenosa encontrada em Great Falls. Essas cobras geralmente não são agressivas, mas dependem da sua camuflagem para se esconder de predadores. Great Falls, semelhantemente aos parques brasileiros, se presta à conservação e à preservação. E, pelo amor de Deus, vão estudar o que é conservação e o que é preservação, pois são dois conceitos diferentes. Existem muita gente falando, usando esses conceitos para várias finalidades de forma totalmente equivocada. Político, professor, presidente da República, presidente de outros países e até esse pessoal na última reunião da ONU usou equivocadamente os conceitos de conservação e preservação. Então, vai aparecer um link aí se vocês tiverem não, vão lá estudar seus manés, porque vocês precisam entender qual é a diferença, a grande diferença entre conservação e preservação. Vão lá estudar um pouco. E, portanto, ao que tudo indica, a bacia do rio Potomac, englobando o parque de Chesapeake and the Canal Ohio, e o Great Falls, é uma bacia muito bem conservada. Só que não. Não é bem assim que acontece no resto dos Estados Unidos. Então, muita calma agora para entender como que isso acontece lá nos Estados Unidos. No Brasil, nós temos o Código Florestal, que deixa bem claro a necessidade de preservação das margens de rios, córregos e nascentes. Isso está bem determinado na legislação. Vai lá, dá uma estudadinha no Código Florestal. Tá? E nas suas discussões também, porque está rolando uma discussão que quer destruir com tudo. Vai lá. Mas enfim, o Código Florestal determina isso no Brasil. E nos Estados Unidos? Existe alguma legislação federal para que as margens dos rios, córregos e nascentes sejam preservadas?
Bem, nas minhas buscas iniciais eu não consegui encontrar uma legislação federal que determine a conservação ou a preservação das margens de rios e córregos. Isso é tudo muito mais determinado por estado, portanto depende de cada estado legislar sobre os seus rios, córregos e nascentes. Porém, se vocês souberem de alguma legislação federal dos Estados Unidos que diga sobre a conservação e ou a preservação das margens de rios, córregos e nascentes, mandem para os comentários que nós vamos debater isso, ok? Porém, lá nos Estados Unidos existem iniciativas muito interessantes, como por exemplo a Comissão Interestadual da Bacia do Rio Potomac, que estuda essa relação entre as florestas e a proteção da água na região. Essa comissão interestadual promoveu um projeto que avalia o impacto da cobertura vegetal na qualidade da água para abastecimento público em uma grande bacia hidrográfica como a do Potomac, por exemplo. Esse projeto desenvolveu, através de ferramentas sofisticadas de modelagem, um estudo sobre os impactos da perda de cobertura florestal nas margens do rio, principalmente, em relação à qualidade da água e, consequentemente, os custos para esse tratamento de água numa região que é nevrálgica sociopoliticamente nos Estados Unidos. Outra iniciativa bastante interessante que foi desenvolvida por algumas instituições e organizações não governamentais locais é o que eles chamam de servidão de conservação, que conceitualmente acaba sendo um pouco parecido com as reservas florestais previstas no Código Florestal Brasileiro. Você não sabe o que é reserva legal, mané? Ah, pelo amor de Deus, né, cabeção? Vai dar uma lida lá no Código Florestal. Então, a servidão de conservação nada mais é do que um contrato. Como tudo que acontece nos Estados Unidos é a partir de contrato, até para espirrar você tem contrato, esse também é um contrato entre o proprietário de terras nos Estados Unidos e um fundo como o Potomac Conservancy, que visa a conservação de ecossistemas mais sensíveis, como as matas ciliares. E se você for pensar bem, isso é bastante parecido com o pagamento por serviços ambientais ou pagamento por serviços ecossistêmicos, que já acontece no Brasil e é previsto na legislação de alguns estados. Então, a servidão de conservação, ela cria um vínculo entre o proprietário rural e o fundo, como o Potomac Conservancy, e juntos elabora um termo, ou o contrato, e o proprietário continua com o título da terra e usando como bem entender, desde que ele siga todas as determinações que estão estabelecidas nesse contrato de servidão. Pois então, agora vocês percebem o quanto é sensível a questão da conservação nos Estados Unidos também. E o quanto vem se correndo contra o tempo, contra a degradação que foi promovida ao longo de décadas ou centenas de anos. É importante entender isso e fazer comparações com o nosso ecossistema, com as nossas terras brasileiras, porque aqui nós temos uma legislação que desde 1965 ou antes, né, que é o Código Florestal, já cuida ou se preocupa com a conservação de ecossistemas sensíveis, como é o caso das matas ciliares. Portanto, para evitar mais complicações, é importante que nós entendamos melhor a necessidade de conservar e preservar. Vão lá estudar. E para vocês, pessoal, o que vocês acham? É mais interessante que nós tenhamos contratos privados ao modelo norte-americano, onde cada proprietário, diante da sua iniciativa ou da iniciativa de fundos ou organizações não governamentais ou instituições que visam a conservação dos ecossistemas, assinem contratos privados para a conservação, ou que nós tenhamos uma legislação federal única
e normatizada pelas legislações federais, estaduais e municipais, como acontece aqui no Brasil, e que ainda tenhamos situações interessantes como essa última agora, da MP 884, onde houve um acordo bastante interessante entre as duas partes, entre ruralistas e ambientalistas. Qual é a opinião de vocês? O que vocês acham que se encaixaria melhor ao programa aí no Brasil, né? O que seria melhor para a conservação e para a preservação dos ecossistemas mais sensíveis no Brasil? Deixe o seu comentário aí. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.